Você já parou pra pensar, dependendo da sua profissão aí do outro lado, que você nunca vai saber qual a sensação de ser um astronauta, por exemplo, ou que você nunca vai entender como é ser um esportista de alto rendimento, um Messi, um LeBron James, por exemplo. Você nunca vai saber a sensação de pilotar um jato ou, sei lá, velejar no alto mar. Vamos ser mais mundano então, por exemplo, você nunca vai saber uma conta de matemática extremamente complexa ou fazer uma cirurgia numa pessoa e dar vida novamente a ela. Vamos fazer um outro exercício aqui então. E se o mundo inteiro estivesse à mercê de você? Se você pudesse escolher o carro que você sempre quis dirigir, sair com aquela pessoa que você sempre quis sair, comer no restaurante mais incrível do mundo, com a experiência mais completa possível, ou sei lá, simplesmente viajar para um lugar que você sempre quis. Se tudo isso tivesse a um clique do seu telefone para você escolher o seu próximo destino e que todo mundo que passasse pelo seu caminho nesse destino quisesse que você tivesse a melhor experiência de todas. Essas foram algumas das perguntas que eu comecei a me fazer quando eu comecei a assistir Pluribus. A nova série da Apple TV do diretor e roteirista de Breaking Bad agora veio para dirigir e roteirizar uma série que talvez ela seja comentada por muito tempo, porque as ideias dentro dela, de novo esse diretor trazendo coisas muito interessantes. Deixa eu fechar um pouco, porque essa luz tá me atrapalhando. Ah, olha que meia luz legal. Tá, logo de cara eu já tenho que falar para você que eu não vou trazer spoilers aqui nesse vídeo, até porque eu não terminei a série, eu assisti 4 episódios até o momento. Eu quero, nesse vídeo rápido, explorar essa ideia da série. Tipo, cara, olha que ideia interessante, olha como essa série, ela faz a gente pensar nisso. E como que só essa ideia de um apocalipse ali pode sustentar uma história. A gente não precisa ficar vendo sempre aquelas enrolações de personagem. A gente quer ver o apocalipse e a gente quer ver como que nós sobreviveríamos nele. Mas claro, vai ter alguns spoilers, ainda mais para quem não pesquisou nada sobre a série antes de começar a assistir ela. Porque eu, antes de começar a assistir Pluribus, eu só tinha lido a sinopse dela, eu comecei a ver o trailer e parei, e aí eu fui assistir a série. E cara, ela me pegou muito de surpresa. A ideia da série é muito diferente e é muito difícil de vender ela, inclusive, por uma sinopse. Então, se você tá curioso, se você viu outras pessoas também comentando sobre ela, cara, dá uma chance pra essa série, vê o que você acha. Porque pra você entender ela mesmo, só vendo o primeiro episódio. Então, assim, se você não quer nenhum spoiler, eu sugiro você sair desse vídeo aqui. Tem outros vídeos muito interessantes aqui no canal, mas bora lá porque vai ter um pouquinho de spoiler. Tá, então vai lá. Então pode dar pausa. Bom, eu acho que já deu tempo da pessoa dar pausa aqui nesse vídeo pra gente começar a falar com spoilers um pouquinho. Pluribus é uma série muito interessante. O Vince Gilligan é um cara muito fora da caixinha. Quando ele fez Breaking Bad, já foi algo revolucionário para a indústria da televisão, né? Para a indústria das séries. Eu acho que Breaking Bad foi um divisor de águas muito grande. E o mais interessante é que ele continuou com a mesma qualidade no Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad, né? Normalmente a gente tem aquela mania de acreditar que um spin-off vai ser muito pior do que o produto original, né? Mas agora o Vince Gilligan trouxe essa nova série. Qual que é a ideia dela? Vamos lá. Primeiro, essa série é feita, eu acho que para quem prefere a imersão daquele lugar, daquela história, do que necessariamente apenas a história daqueles personagens. Posso dar exemplos aqui. The Walking Dead é muito focado naqueles personagens, a um ponto de que na terceira, quarta e até na segunda temporada mesmo, os zumbis eles não me importam mais. Os zumbis deixam de ser um problema, ele vira um problema secundário e todo o drama daqueles personagens fica muito em voga. O que é chato disso é que a história deixa de desenvolver aquele futuro apocalíptico e a gente quer ver isso. Eu sou um cara que gosta de ver os detalhes daquele futuro. Como as pessoas têm sobrevivido, como elas sobreviveram nos primeiros dias, como elas têm vivido de acordo com essa situação, quais foram as tentativas de fuga daquela realidade. E Pluribus traz exatamente isso. Porque a história começa, né, com os cientistas descobrindo alguma coisa ali no espaço, que eu não vou também dar tantos detalhes assim. Eles descobrem isso, passa um tempo, eles já descobriram, está sendo estudado aquilo,
aquilo, passa mais um tempo e finalmente dá um BO com aquele estudo. Tudo fica um pouco subentendido, nada é tão explicado assim logo no começo. E isso é ouro pra série, tá bom? É muito gratificante você ver alguns conteúdos que não tentam fazer você parecer um burro quando tá assistindo. E Pluribus é um deles. Então você já entende logo de cara que eles estão estudando alguma coisa que tá vindo, né, na órbita do planeta Terra. Vai entendendo por aí. Quando de repente uma das cientistas que tava estudando essa coisa, né, num rato, ela é mordida por um rato que tava injetado com essa coisa que a gente não sabe ainda direito o que que é. E aí ela muda completamente o jeito dela. Então ela tem meio que quase um piripaque ali do Chaves logo de cara. E aí depois disso, cara, já começa a dar bosta. Ela beija o cara que trabalha junto com ela, dá um beijo na boca dele, ele fica diferente, ele vai na próxima pessoa e aí assim por diante. As pessoas começam a se infectar umas com as outras, sempre com um sorriso sinistro na cara, uma cara feliz o tempo inteiro. E a gente, no meio disso, no paralelo disso, a gente tá vendo a história da Carol, que é excelentemente interpretada pela Rhea Seehorn, né, que também tá no Better Call Saul, e ela é muito boa, ela é muito carismática, muito interessante o personagem dela também nessa série. E aí você vai vendo com os olhos dela o que tá acontecendo, como ela é amargurada por algumas coisas, ela tem a mulher dela e elas já são um casal há um bom tempo que você consegue entender, e aí acontece alguma coisa e o mundo inteiro tem o piripaque do Chaves e volta com aquele sorriso esquisito no rosto. Cara, e aí é onde a parada começa a ser sinistra. Porque ela fica completamente sozinha nesse mundo, mas não é que as pessoas viraram zumbis, não é que as pessoas estão diferentes. Elas só estão felizes o tempo inteiro e estão meio chat GPT, cara. É isso mesmo. Elas estão meio chat GPT. Elas respondem tudo que você quer perguntar. Às vezes elas não respondem da forma que você quer, então você tem que achar meandros para responder aquilo. São figuras muito literais, então elas não entendem, por exemplo, sarcasmo, piada, elas até sabem o que é, mas elas têm medo que a Carol não esteja fazendo uma piada, e aí você fica com aquela pergunta na cabeça do porquê a Carol é a única que tá normal. Você começa a entender mais sobre aquele lugar, né? Então todo mundo não é alienígena, eles não foram infectados por um ET e todos eles agora são alienígenas. Não é isso, cara. É mais bizarro do que isso. Todas as pessoas do mundo agora são apenas uma. E é um conceito meio doido e um pouco difícil de compreender logo de cara, porque é o seguinte, é como se todo mundo da Terra compartilhasse a mesma mente. Então uma criança de 10 anos de idade pode pilotar o Air Force One do presidente dos Estados Unidos, assim como, sei lá, cara, um dos melhores pilotos da história do mundo. E isso infectou todo mundo. Então, assim, todas as pessoas do mundo fazem tudo juntas e elas têm que sobreviver do mesmo jeito. E a Carol, ela é imune a isso, assim como mais algumas outras pouquíssimas pessoas do mundo inteiro. Se não me engano, são 11 no mundo inteiro. E a série, ela eleva muito essa pegada de sobreviver neste mundo. Então ela vai explorar isso ao máximo. A cada take que eu via dessa série, eu ficava, meu Deus, que série cara. Porque assim, são momentos em lugares distintos, onde se passa a principal parte da história, que é com a Carol, se não me engano, inclusive em Albuquerque, parece muito, inclusive, o próprio Breaking Bad, né? Eu acho que o Vince Gilligan deve ser dessa região e tudo mais. Então ela é uma casa até meio que parecida com as casas que tinham no Breaking Bad. Acabei de dar uma googlada aqui de 2 minutinhos e já descobri. Sim, Breaking Bad se passa em Novo México, Albuquerque, assim como Pluribus também. A parte da Carol se passa, né, em Novo México, Albuquerque. E o Vince Gilligan, ele não é de Albuquerque, ele é de Virgínia. Só que ele tem uma forte conexão com essa cidade, porque ele passou muitos anos lá em Albuquerque, parece que ele trabalhou lá e tudo mais, e é claro, né, você acaba criando essa conexão com a cidade, né. Mas, cara, a série, ela é genial. A cada episódio, além de eu achar ele muito caro, eu ficava pensando nesses conceitos que a série trazia. E claro, né, o Vince Gilligan é um cara que ele gosta muito de subtextualizar as séries dele, né. Ele é um cara que ele não coloca tudo na tela ali de graça. Tudo que ele tá colocando ali tem algum motivo. Nesse vídeo em si eu não quero tentar investigar o que acontece na série, eu quero mais externar esse prazer que eu tô tendo de assistir essa série e indicar pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Um conteúdo que não foca... Claro, a gente tem o drama da personagem, a gente volta pro passado dela de vez em quando
para revisitar alguns momentos dela, mas tudo muito contextualizado, tudo muito com um motivo para isso, para no futuro a gente entender aquilo mais precisamente. Entender como aquele ser que agora é o mundo inteiro pensa, como que ele age nas situações dela. Porque assim, qualquer pessoa que passou na vida da Carol está com aquele subconsciente, cara. E isso é muito doido, porque a gente esquece coisas que aconteceram na nossa vida, né? Então a gente acaba esquecendo algo que aconteceu na nossa vida que foi ou traumático, ou que até que foi legal, mas que não marcou tanto assim. Essa mente coletiva não esquece nada. E isso é o mais assustador. Então, se a Carol tomou um café da manhã num restaurante na puta que pariu, uma vez na vida dela, e ela falou pra mulher dela, putz, esse café da manhã foi incrível, a mente coletiva vai lembrar disso. E isso assusta a Carol, assim como o outro personagem que tá ali, né, sem as influências dessa mente, não se sente assustado com isso, se sente gratificado por isso. Até porque é aquela questão de como você vai viver esse momento, porque a Carol, ela vive tentando evitar isso aconteça. Então ela tá tentando sempre buscar uma forma de acabar com isso. Enquanto esse outro cara, ele tá desfrutando de coisas que ele nunca desfrutaria se o mundo tivesse normal. O cara pega o Air Force One, o cara chama todas as modelos mais bonitas para ficar sendo as namoradas dele, o cara vai para um país, depois ele vai para outro, aí ele vai e se hospeda no hotel mais caro e mais luxuoso de todos. Cara, é muito doido isso, porque de novo, essa exploração do mundo, né? Então, como a Carol, ela vê isso e como outras pessoas veem esse mundo também. E tem a parada que eles estão sempre eles não podem mentir pra ela. E ela pergunta pra eles assim, poxa, mas eu vou ser diferente de vocês? O que vocês estão pensando quanto a isso? E eles falam, a gente tá trabalhando quanto a isso, Carol. A gente tá tentando descobrir por que você é imune e a gente vai reverter isso. E ela se pergunta, mas e se eu não quiser que isso seja revertido? Eu quero ser eu ainda. E a resposta é um silêncio sepulcral e simplesmente a tentativa de sempre falar o quão incrível é ser daquela forma. Só que é a mesma coisa de você perguntar para o usuário de droga se a droga é boa, né? Inclusive, essa frase é usada na série, né? Então, assim, ela não sabe se realmente é bom. E ela também não quer aquilo porque ela tem a individualidade dela. E aí essa pergunta de, putz, até a que ponto isso é bom, a que ponto isso é ruim, é muito bem explorada na série o tempo inteiro. Porque esse é o triunfo da série, eu acho. Essa pergunta que vai ficar martelando nossa cabeça durante todos os episódios. E aí tem algumas outras coisas que acontecem com esses personagens, né? O fato deles não matarem. E sempre que a Carol, ela tem um ataque de pânico, um ataque de raiva, eles quebram. Eles ficam completamente tantando a cabeça. E isso também é interessante porque eles são seres extremamente inofensivos. Que nem eu falei pra vocês, o Vince Gilligan gosta de colocar, né, as coisas nas entrelinhas, né? Ele coloca a forma de transmitir esse vírus entre os seres humanos foi inicialmente com um beijo, foi com algo extremamente carinhoso. E aí a gente começa a pensar desse lado ruim da história. Tá, e aí? Quando acabar a comida? Porque até o momento tem comida, tem estoques e etc. Mas esses seres não matam nenhum animal. E aí a mente, como é coletiva ao mesmo tempo, a gente se pergunta, tá, e as pessoas que têm aquela mentalidade mais, né? A gente sabe que isso existe. Tem pessoas que são muito mais agressivas do que as outras. Esse subconsciente da agressividade ficou lá dentro, saiu, sumiu, foi pra onde? Cara, essa série, ela vem me cativando muito a cada episódio. É muito intrigante esse mundo. A Carol, ela vai tentando achar formas de entender cada vez mais o que eles são, como que acaba com aquilo. Então eu aconselho muito você começar a assistir Pluribus, série que vai te trazer muitas interrogações, mas ao mesmo tempo vai te recompensar com esse mundo apocalíptico tão maluco e com tantas opções que o diretor e o roteirista, o Vince Gilligan, tem para seguir nessa história, que é muito interessante.